Bom dia, bom dia, bom dia. Tô passando aqui rapidinho. Hoje nós não teríamos live, né? Porque começa Método CIS em Cuiabá. E aí a correria já começa cedo. Mas correr é bom? Não é bom. Então vamos fazer as coisas com calma. Parei aqui, vou fazer essa live rápido, porém com calma, porque nós precisamos parar um pouco para fazer o que tem que ser feito, né? Então vamos voltar aqui, fazer nossa tarefa, nosso compromisso, porque Deus é fiel a todo tempo e Ele vai cuidar dos detalhes. Hoje eu e meu esposo tivemos uma conversa cedo, né? Deitamos de volta, conversamos, estamos aqui vendo algumas coisas para ser ajustada e nós precisamos parar um pouco. Tá tudo muito acelerado, né? E a correria é boa, mas nem sempre ela traz aquilo que você quer. Então é na calmaria que Deus vai falar conosco e vai nos dar direção para prosseguir. Então eu quero que você entenda. Através desse louvor, Deus vai falar ao meu coração, ao seu coração, que a bondade dele estará sempre sobre as nossas vidas. Eu és fiel a todo tempo, a todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Bom dia, pastor Jorge, bom dia, Nilce. Bom dia, Juliana. Oh, bom dia para vocês. E olha, a bondade de Deus está sempre sobre as nossas vidas. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Ele é bom. E és fiel. Tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, respira das bondades de Deus. É 1º de junho. 1º de junho. Então, amados, lembrando cada um de nós, ó. Respira, Ele nos acordou hoje, Ele está nos dando a oportunidade de fazermos melhor, de fazermos o que tem que ser feito. Então vamos caminhar, porque lutas e dificuldades existia naquele tempo e existe hoje, mas o nosso Deus é fiel e Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele tem para mim e para você. Eu quero começar o dia falando para você. O pecado pode ser ocultado aos outros, mas nunca de Deus, nunca de Deus. Então não adianta eu esconder do meu marido que está aqui do meu lado, do meu filho, da minha irmã, da minha mãe, porque nós estamos ocultando dos outros, mas de Deus nada fica oculto. Então coloque-se na presença dele nessa manhã, entregue o seu dia. Hoje é dia 1º de junho e Deus está te dando uma nova oportunidade de colocar as coisas em ordem, de organizar a sua vida, de parar um pouco para refletir. Muitas vezes nas correrias do dia a dia você se perde e não é isso que Deus quer. Deus quer que você se encontre. O mês de junho começou, Ele está te dando uma nova oportunidade. Então, comece de novo, recomece. Por quê? Porque é tempo de recomeçar, é tempo de reconectar com Deus, é tempo de avivamento, é tempo de arrancar você daí da garra do mundo e trazer para a presença de Deus. Deus quer que você esteja no centro da sua vontade. E hoje eu quero me colocar no centro da vontade de Deus, mas no meio da tempestade, nós não podemos perder. A única coisa que nós temos que ter certeza é que Deus é o dono da tempestade. Ele é o dono da tempestade. E eu vou falar para você, eu acredito que você já saiba disso, já dei esse testemunho, mas eu vou dar novamente. Caiu a tarde,
Jesus disse aos discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Da onde? Do mar. Então eles foram deixando a multidão. Embora outros barcos fossem atrás deles, logo levantou-se uma terrível tempestade. Ondas enormes começaram a arrebentar sobre o barco, de forma que ele estava ficando cheio de água, prestes a quê? A afundar. Jesus estava dormindo na popa daquele barco, que a água entrava, que o mar estava quase afundando. Ele dormia, Marisete? Sim, ele dormia na polpa do barco com a cabeça sobre uma almofada. Os discípulos o acordaram, gritando, bradando: mestre, mestre, nós estamos quase afogando e o senhor nem se importa? Ei! Então ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-se, cala-te, cala-se, aquietai-se. Ei, o vento se aquietou e tudo ficou calmo. Ele perguntou-lhes: por que vocês estão com tanto medo? Ei, por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Eles ficaram cheios de espanto e diziam uns para os outros: quem é este que até os ventos e as ondas obedecem? Marcos 4, 35 ao 41. Amados, nessa passagem que Jesus dormia no barco, os discípulos já o conheciam, já estava acostumado, os discípulos já estavam, Carol, acostumada a andar com Jesus. Os discípulos conheciam Jesus, Maiara. Os discípulos, Silvani, conheciam Jesus, já caminhava com ele há algum tempo. Mas, no meio daquela tempestade, o barco se enchendo de água, mesmo eles conhecendo Jesus, sabendo que Jesus estava ali, dormindo na polpa do barco, com a sua cabeça sobre uma almofada, eles tiveram medo. Eles tiveram medo. Eles se apavoraram, porque eles estavam no meio do mar e o vento era revolta, tempestade, a água entrava no barco e eles, apavorados de medo, eles gritaram: mestre, mestre, ei, nós estamos quase afogando, o Senhor não se importa? Então, amados, quem sou eu e quem é você? Que no tempo de hoje, nós não caminhamos com Jesus aqui do nosso lado materializado. Nós não temos ele aqui perto de nós, aqui, como dizer, fisicamente, para que eu e você possa pegar nele, para que possamos sentir ele palpável. Os discípulos o tinham ali. Já vivia com ele, já caminhava com ele e mesmo assim tiveram medo. Então eu quero falar para você nessa manhã, quem sou eu e quem é você que no meio da tempestade não podemos gritar, não podemos clamar, não podemos ter medo? É por falta de fé? Não, eu sou uma mulher de fé. Eu sou uma mulher de fé excelente, eu tenho certeza, eu conheço o Deus que eu sirvo, mas no meio da luta, eu também preciso gritar por Ele. Eu também preciso clamar por Ele. E, amados, eu recebi na hora certa essa mensagem. A presença da tempestade não condiz a ausência de Deus na minha vida e nem na sua vida. Não é porque eu estou vivendo uma tempestade hoje que quer dizer que Deus não está comigo. Pelo contrário, a presença de Deus não nos garante a ausência de tempestade. Você entende o que eu estou te falando hoje? Não é porque você está passando por uma tempestade enorme neste momento que Deus não está contigo. A presença dele na nossa vida não quer dizer que não passaremos por tempestade, mas nós temos uma garantia, nós passaremos pela tempestade.
Ele já nos deu a ordem, vamos para outra margem. Ele já nos deu a sua palavra que nós chegaremos do outro lado, porque Ele conhece os nossos dias. Ele sabe que eu e você suportaremos a tempestade. E hoje de manhã, eu conversando com meu esposo, colocando algumas coisas em ordem, Deus me trouxe novamente à memória essa passagem. Nós estamos começando o mês de junho. O mês de maio foi um mês complexo, foi um mês de milagre, foi um mês de milagre. É o mês das mães, o mês das noivas, o mês da Valentina. Eu viajei, fiz uma viagem maravilhosa. E aí, Marisete, não tinha tempestade? Não teve tempestade no mês de maio? Foi tudo glória? Não. Nós estamos vivendo um momento complexo. Nós estamos vivendo um momento que os negócios, que as vendas não estão avançando. Bom dia, Tereza. Então, não é porque Deus está na minha vida que eu não viverei uma tempestade. Ei, a presença de tempestade não condiz com a ausência de Deus? Ei, deixa eu te falar uma coisa. A presença de Deus também nos grandes movimento das ondas, lembre-se de uma coisa, Ele é o dono da tempestade. Ele é o Deus que fala, ei vento, cala-te. Ei mar, aquietai-vos. Ele é o Deus que dá ordem ao vento e dá ordem ao mar e ele se acalma. Então não se preocupe, a presença de Deus também não nos garante. Não nos garante a ausência de tempestade. Então, amados, quem recusaria um ilustre convite de Jesus para ir para o outro lado? Ele já falou, vamos para o outro lado. Porque se ele falou, vamos para o outro lado, ele já nos está nos dizendo que nós chegaremos do outro lado, sim. Nós temos a garantia da sua palavra. É isso mesmo, Tereza, fazendo os rotineiros e ouvindo o que Deus vem dizer. Através de mim, através dos rotineiros que nós temos aprendido a fazer todos os dias. Então, amados, a trajetória, ela pode ser turbulenta. Ela pode ter tempestade, ela pode ter mar revolto, mas nós temos a palavra de Deus na nossa vida, que nós chegaremos do outro lado. Então, eu quero te falar nesse dia 1º de junho, que você não perca a sua fé, porque você está vivendo no meio da tempestade, porque você está vivendo um mar revolto, porque você está atravessando um período que não está vendendo, que as lutas estão diárias, que você está, vamos dizer, como dizem, matando um leão por dia. Deus está no controle de todas as coisas, mas Ele nos chama hoje, dia 1º de junho, para que eu e você façamos a nossa parte. Levanta, clama ao Senhor, porque se você clamar, mestre, 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 eu estou perecendo, clama-me, respondei-te-ei, a palavra é essa nessa manhã. Clama-me e respondei-te-ei. Ele descerá e ele nos ajudará. E ele dará ordem. Tempestade, calma-te. Mar revolto, aquietai-vos. Porque eu sou o Deus da tempestade. Eu sou o Deus que criei o mar. Eu criei os ventos. Eu criei todas as coisas. E nada foge do controle de Deus. E ele falou, ei Marisete, ei Nilce, ei Tereza, você chegará do outro lado. Por mais que o mar esteja revolto, por mais que o seu barco esteja quase afundando, indo a pique, não se preocupe. Levanta, faça a sua parte, clama a Ele, mestre, mestre, Ele está no seu barco. Ei, Ele está no seu barco. Ele está no seu barco nessa manhã e Ele não permitirá que esse barco afunde, porque Ele é um Deus de provisão, Ele é um Deus de vitória e Ele já te garantiu, você chegará do outro lado.
Eu chegarei do outro lado. Ele está apenas me lapidando, me preparando no meio dessa tempestade, porque mar calmo não faz bom marinheiro. Mar calmo não faz bom marinheiro, e ele quer que eu me torne uma boa marinheira, que eu consiga segurar as velas da minha vida, que eu consiga segurar as velas da minha casa, da minha família. Mas existe um capitão no meu barco, e é Jesus de Nazaré, e ele já me garantiu que eu chegarei do outro lado, e que você chegará do outro lado. Então, amados, a presença de tempestade nem sempre condiz com a ausência de Deus, e a presença de Deus também não nos garante a ausência de tempestade. Eu quero que você entenda isso. Em novembro, como eu falei para vocês que eu passei aqueles dias de ansiedade, eu cheguei e falei para ele, falei: Deus, eu sou uma mulher de fé, eu sinto a sua presença em minha vida, eu te sirvo, eu te aceitei como único e verdadeiro Deus, e eu estou passando uma ansiedade, eu não quero viver isso, não é falta de fé. E ele me mandou uma palavra, ele me mandou essa palavra: filha, a presença de tempestade na sua vida não se condiz com a ausência de Deus. E nem a presença de Deus nos garante a ausência de tempestade. Ei, o mar revolto faz bons marinheiros. E eu estou te treinando, filha. Eu estou te preparando. Eu estou te preparando. Imagine, amiga, como seria um trajeto premiado por uma terrível tempestade. Ei, a vida tem dessas coisas. Eu e você não poderíamos experimentar isso mesmo, Tereza, o cuidado de Deus na nossa vida, se o mar fosse sempre calmo, se o mar fosse sempre calmo, aquelas águas tranquilas. Ei, eu estou te treinando no meio da tempestade, para que você entenda que eu continuo sendo Deus na sua vida, que eu sou o Deus da sua vida, o Deus que te garante, o Senhor dos senhores, que se importa com você, que cuida dos detalhes, mas Ele entende a nossa oração. Ele entende que eu tenho que clamar a Ele, que eu tenho que gritar: mestre, mestre, não se importa que eu estou perecendo. E Ele vai responder: ei, vento, acalma-te. Tempestade, cala-te. Ei, cala-te, aquietai-vos, porque eu sou Deus, dono dessa tempestade. Nada fugiu do meu controle. Então, amados, se eles, os discípulos que andavam com Jesus, que tinha ele ali no barco, teve medo, quem sou eu e quem é você para não ter medo no meio da luta, no meio da tempestade, no meio da tribulação? Mas o que nós precisamos fazer numa hora dessa? Clamar, gritar, chorar, falar: Pai, eu estou perecendo, socorro, me ajuda, me socorre. Por quê, amados? Porque a palavra dele já diz: clama-me e respondei-te-ei. Então nós precisamos clamar a Ele. Ele quer ouvir a nossa voz. Ele quer ouvir a nossa voz. Ele quer que você chame pelo Pai. E qual é o pai que o filho grita e ele não sai correndo para socorrer? Qual é a mãe que a filha grita e ela não sai correndo para socorrer? Nós humanos fazemos isso. Imagine Deus, o Deus Todo-Poderoso que deu a sua própria vida por mim e por você. Então, o que nós precisamos fazer no meio da tempestade? Pular do barco? Não. Não. Nós precisamos continuar remando, remando e remando, porque a palavra já foi nos dada. Nós chegaremos do outro lado, porque Ele já nos garantiu isso. E a tempestade vai passar, porque Ele é o dono da tempestade. Ele é o dono do vento. E quando Ele dá uma ordem, Ele para. Existe o tempo de calmaria, amados, e vai chegar.
Porque Ele nos garantiu que eu e você chegaremos do outro lado. Que eu e você, Deus não está de folga. Deus não pegou férias e deixou a gente aqui no meio da tempestade. Ele não fez isso, amados. Ele está ali de olhos atentos, de ouvidos atentos ao nosso clamor, porque lá em Isaías também diz isso. Ei, os seus ouvidos não estão encravados para que não escute o meu e o seu clamor. As suas mãos não estão encolhidas para que não possa nos salvar e nos resgatar. Não se preocupe. Clama a Ele e Ele te responderá. Clama-me e respondei-te-ei. Fale para o Senhor qual é a sua tempestade, qual é a sua luta, qual é a sua dor hoje. Eu tenho me colocado, amados, na presença desse Deus e tenho falado: Senhor, eu não dou conta hoje. Senhor, hoje eu estou de um jeito que o Senhor precisa. O Senhor precisa entrar no meu barco. O Senhor precisa estar o tempo inteiro nele. Eu estou fragilizada. Eu estou aqui na tua presença clamando. E Ele entende, amados. Ele entende a nossa oração. Ele sabe o que está no meu coração. Ei, os meus pecados eu posso esconder do homem, do Senhor eu não posso esconder. Eu li para você aqui, todo o pecado pode ser ocultado das pessoas, mas nunca de Deus. É igual às lutas, amados, é igual às lutas, tempestades. As pessoas à sua volta podem olhar e não ver o que você está passando, mas para o seu Pai, para o seu Deus, para o Deus Todo-Poderoso, Ele sabe de todas as coisas. Os seus olhos estão atentos. Então eu quero que você entenda nessa manhã. Eu não sei a luta que você tem vivido, eu não sei as tempestades que você tem atravessado, mas Ele já nos garantiu que eu e você passaríamos para outra margem. Eu e você passaríamos para outra margem. Ele já nos disse. Ei, vamos atravessar para o outro lado do mar. Vamos atravessar para o outro lado do mar. Ei, Ele já deu a sua palavra. E a palavra dele não é a minha. A palavra do Senhor, ela é garantida. Ele é um Deus que garante a sua palavra. Então eu quero falar para você: não temas nessa manhã. Não temas. Eu, Deus Todo-Poderoso, estou contigo. E eu te garanto, vamos para outra margem. A tempestade não vai te paralisar. As lutas não vai te paralisar. Você tem a convicção, Ele não pegou folga. Deus não tirou folga. Ele não está de férias. Eles não tiram os olhos de mim e de você. Os olhos deles estão atentos a tudo que eu e você estamos passando. Mais ousados perguntar: Jesus, o Senhor não se importa que nós perecemos? Ei! Eles conheciam Jesus, ele sabia que ele se importava. Ei, ele sabia que Jesus se importava. Ele deu a vida por mim e por você. Ele se importa, amados. Ele se importa, mas eles foram ousados e perguntou: Jesus, mestre, o Senhor não se importa que perecemos? O barco está se enchendo de água e o Senhor está dormindo na popa. Oh, amados, eles estavam com Jesus ali no barco e eles tiveram medo. Quem sou eu e quem é você para não ter medo no meio da tempestade? Eu e você, que não estava, Jesus não está ali. Eu não estou pegando, eu não estou vendo Ele, mas eu tenho a convicção que os olhos do Senhor não saem de sobre mim um segundo sequer. Ele não está com seus ouvidos encravados para não ouvir o meu clamor. Então clama-me e respondei-te-ei. Ei,
e a minha mão virá sobre você e vai te resgatar e vai te colocar do outro lado da margem, porque eu sou o Deus que garanto a minha palavra. Ele vem falar para você hoje, ele não está de folga, ele não está indiferente à sua luta, ele conhece as suas dificuldades, ele conhece a sua tempestade, ele conhece os ventos que está querendo te tirar da rota. Ele conhece, amado, e ele é o dono do vento e da tempestade. E na hora que ele se levanta e fala: ei, vento, acalma-te. Ei, mar, aquietai-vos, porque eu sou o dono do mar. Eu sou o dono da tempestade e eu já te dei uma ordem, vamos para outra margem. Então resista e avance, resista e avance. Não fique aí querendo pular do barco, essa não é uma opção. Procure um lugar seguro do barco, mas pense uma coisa, ondas virão sobre você. Mas Jesus não está dormindo, ele está atento, ao meu e ao seu clamor. E eu vou falar uma coisa para você. Ele perguntou para os discípulos, ele perguntou o quê? Por que vocês estão apavorados? O lugar mais seguro do barco não é aquele barco que não balança, não é aquele barco que está parado numa calma, não. O lugar mais seguro do barco é o lugar onde Jesus se encontra, é o lugar onde Jesus está. A presença de Deus no barco não nos garante que não teremos medo, mas sim que o medo será enfrentado, que a tempestade será enfrentada e a presença de Deus no barco vai equilibrar esse barco e você irá passar para o outro lado. A presença de Jesus no barco não nos garante, amados, que eu e você não vamos sofrer, não vamos chorar. Mas a garantia que temos é que chegaremos do outro lado, mesmo que minhas lágrimas inundem o barco. Mesmo que, compelido às ondas, Deus nos chama nessa hora, no meio dessa tempestade, que eu e você, temos um Deus que nos garante que chegaremos do outro lado. Um Deus que permite que vivemos situações difíceis, sim, porque Ele quer nos capacitar, Ele quer nos treinar para suportar. E Ele quer nos treinar, porque mar calmo não faz marinheiros fortes, não faz marinheiros corajosos, não faz marinheiros valentes. E eu e você estamos sendo treinados para suportar tempestades, para suportar lutas. Cada um de vocês tem uma tempestade nessa manhã. Eu não sei o que você tem vivido, eu sei a minha tempestade, o que eu tenho vivido. Qual é a tempestade da sua vida nessa manhã? Mas eu quero te falar hoje, não se apavore, porque no barco que Jesus está, Ele chegará do outro lado. Uma coisa eu tenho certeza, as ondas podem até te apavorar nessa manhã, mas elas vão te conduzir ao lugar que Jesus quer que você chegue. A tempestade, amados, faz parte do caminho. A tempestade faz parte do caminho e não do fim. É uma parte do trajeto que você vai ser conduzido para o seu destino, porque Ele já deu uma ordem. Nós chegaremos do outro lado. Nós chegaremos do outro lado. Confie em Deus. Existe vida depois da tempestade. Existe vida depois do mar revolto. Existe vida do outro lado. E Ele vai te conduzir até lá. Você apenas precisa clamar. Clama-me e respondei-te-ei. Clama a Ele, mestre, mestre, eu estou perecendo no meio da tempestade. E Ele virá, e Ele vai acalmar essa tempestade, e Ele vai acalmar esse mar revolto, e Ele vai dizer: ei, vento, acalma-te. E Ele vai dizer: mar, aquietai-vos, porque eu sou Deus
Todo-Poderoso, dono desse mar e dessa tempestade. E amados, você passará sobre a tempestade, porque o Deus que te sustenta, Ele vai te levar para outra margem, porque Ele já deu uma palavra e Ele nos garante isso. E eu quero falar para você nessa manhã, dia 1º de junho, quero deixar mais uma palavra para você. Não despreze os pequenos começos, mesmo achando que você está longe do que você almeja. É para mim essa palavra hoje. Valorize o seu início e seja intensa desde o princípio na sua jornada. Com quem, amados? Com Deus. Seja intensa, se jogue na presença de Deus. Ele está no seu barco nessa manhã. E esse barco não virá a pique, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso e Ele é que te garante isso nessa manhã. Comece, não despreze os pequenos começos. Comece esse mês crendo num Deus Todo-Poderoso, que nós teremos um mês extraordinário, que hoje o dia foi nos dado e será um dia 1º, o melhor dia 1º da sua vida. E eu e você viveremos grandes milagres, porque o meu Deus está no meu barco. E com certeza Ele está aí no seu barco. Então confia, continue. Nivele a sua vela. E o mar, por mais revolto que esteja, lembre-se quem é o dono da tempestade, quem é o dono do mar, é o Deus Todo-Poderoso. Receba essa palavra para você nessa manhã e não despreze os pequenos começos. E lembre-se de uma coisa, no meio da tempestade, clama-me e respondei-te-ei. Clama-me e respondei-te-ei e darei ordem ao vento e ao mar. Acalma-te, aquieta-te e avance, porque a ordem já foi dada. Vamos para outra margem. A palavra já nos garantiu, amados. Nós chegaremos lá, porque o Deus Todo-Poderoso é o Deus que vai nos sustentar no meio da tempestade. Que Deus te abençoe, que abençoe a sua casa, a sua família e que nós tenhamos um mês de junho extraordinário, debaixo da poderosa mão de Deus, porque Ele está no meu e no seu barco, porque eu tenho convicção que eu tenho clamado e Ele tem ouvido o meu clamor. Então, que possamos viver o mês de junho. Respira e vai, porque Ele está no controle de todas as coisas. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Que Deus te abençoe, que abençoe a sua casa, a sua família. E lembre-se bem, Ele é o dono da tempestade. E Ele está no nosso barco. E o nosso barco não irá a pique, porque Ele já nos garantiu isso. Chegaremos do outro lado. Um abraço.